Fala aí, beleza? É o seguinte, nesse vídeo eu listei os 5 maiores erros que um apostador esportivo pode cometer, que vai diretamente fazer o insucesso chegar até você. Então fica ligado, depois da vinheta eu vou te contar 5 erros para você se ligar que você não pode fazer isso. Tamo junto, solta aí, DJ! Beleza? Sou o Danilo Pereira, seja muito bem-vindo a esse vídeo, muito bem-vindo a esse canal, muito bem-vindo a tudo. É o seguinte, eu separei 5 erros, vamos lá, direto ao ponto, sem enrolação, beleza? Se liga só, primeiro erro, ó, isso aqui não tá por ordem de importância, tá? Esse é mais do que esse, não. Eu simplesmente escolhi 5 dos erros que eu mais vejo entre seguidores, comentários no YouTube, alunos do curso Aposta de Valor, enfim. Eu separei 5 erros de um apostador. E é o seguinte, aqui tem erro de apostador iniciante, tem erro de apostador experiente, tem erro de apostador intermediário. Então não é só quem é novo nas apostas que erra não, tá? Todo mundo erra, inclusive eu também erro, beleza? Vamos lá, primeiro erro. Não ter gestão de banca. Esse é o erro primordial. Você pode falar, isso é básico, cara. É básico, mas mesmo assim muita gente não faz. Por quê? Primeiro que muita gente nem sabe o que é gestão de banca, simplesmente vai lá, eu vou apostar, vou criar minha conta lá na Joãozinho Bet. Foi lá na Joãozinho Bet, colocou, sei lá, R$200 e fala, beleza, deixa eu ver agora aqui, eu vou apostar R$50, agora 100, agora 50. Então isso não é banca, tá? Dinheiro depositado é dinheiro depositado. Banca são outros 500. Banca é quando você divide o seu dinheirinho por unidades. Se você não está ligado no que eu estou falando, vai aparecer um card aqui já para que você possa visitar lá o vídeo de gestão de banca, tá bom? Se liga lá. Então, muita gente até tem uma gestão de banca, mas não é a gestão de banca ideal para a maneira que ela trabalha. Então, por exemplo, tem cara que segue 6 tipsters e tem uma banca de 50 unidades. Dependendo do quanto gira entre 6 tipsters, não vai dar para você trabalhar com uma banca de 50. Então esse erro não é só para quem não sabe nada de gestão de banca. Tem muita gente que apesar de não saber nada, que apesar de saber alguma coisa, acaba não fazendo da melhor maneira, né? Então gestão de banca é uma coisa que serve para cada um, particularmente tem que adaptar o seu estilo, né? Segundo erro, apostar em tudo. Isso é muito comum. Isso aqui, a maioria que faz isso aqui são os iniciantes. Só que tem muito cara que já tem um tempinho de aposta esportiva. Cara, é aquele famoso craque, né? O cara não tem jogo no dia, ele fica pilhado e ele tem que caçar um joguinho, nem que seja corrida de cavalo, galgo, tênis, peteca, futebol árabe, iraniano, o cara vai apostar. Então, isso aqui é um erro. Eu preciso de verdade falar que você só deve apostar naquilo que você conhece? Não, né? Não tem necessidade nenhuma de eu falar isso pra você. Eu já canso de falar aqui nos vídeos. Então, é um dos maiores erros. Muita gente quebra a banca por conta disso aqui, tá? Por que quebra por conta disso? Porque uma coisa vai ligando a outra, né? Você perde dinheiro numa competição que você não conhece, você abala teu emocional, tua gestão de banca vai embora porque você perdeu muito num dia só, você automaticamente quer recuperar no outro, e aí você termina de quebrar. Então é uma avalanche de problemas que vão acontecendo um atrás do outro. Terceiro erro, não ter stake level. Isso é muito interessante e muito importante. Por quê? Mesmo que você tenha gestão de banca, ou seja, vamos dizer que você foi lá, separou sua banca em 30, 40, 50, 100 unidades, beleza. Só que quantas dessas unidades você vai apostar por jogo, né? Nesse jogo aqui eu apostei 1,5 unidade. Nesse outro eu tô vendo muito valor, então eu vou apostar 3. Nesse outro aqui eu acho que tem valor razoável, eu vou apostar meia unidade. Então isso aí é o stake level. Você tem que nivelar justamente a sua stake, né? A sua entrada, o teu dinheiro, né? O teu aporte em cada aposta, de acordo com a confiança que você tem. E aí, isso é um outro assunto para outro vídeo, mas enfim,
Se você não souber o quanto que é que você coloca em small, medium e hard, em big, quer dizer, ou seja, apostas pequenas, médias e grandes, você vai acabar não fazendo da maneira correta. Vai ter jogo que você vai colocar pouquinho, vai ter jogo que você vai colocar muito. Quando você tiver que enfiar a faca e girar, você não tem a menor ideia do que fazer. Então, stake level é muito importante e é um erro de muita gente, tá? O quarto, sair do método. Isso aqui eu tenho certeza que muita gente vai se identificar. E olha, aqui principalmente não é apostador iniciante não, mesmo porque muitos apostadores iniciantes nem método tem, nem tem ideia do que é método, aliás. Tem cara que já tem tempo de casa, continua fazendo isso. O cara vai lá, vou dar um exemplo aqui, o cara fez janeiro, fevereiro e março, alguns meses bons, greens, né? O cara foi bem e tal. Aí chegou, sei lá, abril, por exemplo, o cara começou mal, o cara tá numa bad run lá, perdeu 6, 8, 10 unidades. E aí o cara, em vez de confiar no método dele que deu lucro para ele no começo do ano ou nos anos anteriores, não, ele sai do método. Por exemplo, o cara apostava em over, né? Aí, sei lá, digamos que ele faria assim, tipo, do minuto 20 do jogo em diante, ele fazia um over HT, por exemplo. Isso dava resultado. Aí parou de dar resultado porque ele entrou numa bad run e ele sai. Agora eu vou apostar em handicap europeu. Agora eu quero fazer BTTS. Então, você tem que ter um método, tá? O método não é só o mercado em si que você vai trabalhar, mas o método é como você analisa as partidas, como você precifica. Então tudo isso é um método. Você está acostumado, por exemplo, a levar em consideração no momento que você analisa as partidas. Imaginemos aí que, sei lá, que chutes a gol é algo muito importante. Aí de repente você entra numa bad run, você começa, não, chutes a gol não é tão importante assim, eu vou tirar esse quesito das minhas próximas análises. Então você começa a mudar o método. Isso aqui é um erro. Então, primeira coisa, encontrar o método que te dá lucro. Isso aí você vai buscar na sua bagagem como apostador. Depois que você encontrou, ou que você esteja encontrando, esteja no caminho, fica nele, irmão. Não sai do método, tá? Não sai do método. Vai nele, longo prazo sempre. Não é uma bad run de merda que vai quebrar você não, tá bom? E o último ponto que eu anotei, que é basiquíssimo e muita gente também erra. Aqui os experientes não, os experientes já sabem direitinho dar valor ao seu dinheiro, mas os novinhos e os intermediários, muitos cometem esse erro, que é não usar boas casas, né? Não ter contas em casas de aposta, bookies, né? Plataformas que literalmente sejam boas. Então, infelizmente, qual é o primeiro lugar que um usuário novo, um apostador chega? Ele vai chegar nas casas europeias, dificilmente o cara já vai numa asiática, vai numa Molibet, numa Pineco. Ele vai ter que sofrer, ele vai ter que apanhar, ele vai ter que ver que as odds são ruins, ele vai ter que ter problema na hora de sacar, suporte ruim. Então ele vai passar por esse estágio. Só que você tem que ter um tempo de amadurecimento e sair desse estágio. Se você ficar por lá, cara, o problema é teu, você vai se ferrar, você vai quebrar. Porque se já é difícil ganhar em casas grandes, plataformas, imagina em casebres aí, não vai valer a pena. Então, erro gravíssimo. Mas eu quero ficar lá sei lá, não vou nem falar o nome para não arrumar encrenca. Quero ficar naquela casa de aposta lá porque tem o mercado de, por exemplo, HTFT. Cara, já provei por A mais B que se você domina HTFT, você é lucrativo em qualquer outro mercado. Eu quero ficar lá porque eu consigo fazer o Racing Cantos, não sei o que. Beleza, não estou dizendo que você não tem que fazer isso, legal. Fique lá por conta desse mercado, mas coloque as outras apostas que você tem que fazer, que você fará naturalmente, em casas melhores. Nem que você tenha 2, 3 contas. Em casa merda aqui, para eu ir nesse mercado, em casa boa para eu apostar em handicap, over e under. Então esse é um erro que você não pode cometer, beleza? Então é isso. 5 erros, tá? 5 erros, eles servem bem para te dar um alerta. Então eu espero que esse vídeo tenha feito você pensar um pouquinho. E um pouco também de curiosidade, né, daquilo que eu coloco como erro. Então tá aí a minha visão. Poderia ter colocado muito mais nessa lousa, não tenho a menor dúvida. Dá para ter posto uns 10 erros aqui fácil. Mas eu optei por pôr 5 para poder concentrar melhor neles.
as explicações, beleza? Se você curtiu esse vídeo, deixa teu like, beleza? Se inscreve no meu canal e principalmente acessa meu canal do Telegram, velho. É grátis. A descrição tá aqui nesse vídeo, aqui no link. A descrição tá aqui, aqui no vídeo do YouTube, pô, tô ficando louco. Beleza? Acessa lá o canal do Telegram, ele é free. Acessa lá que você vai ter vários conteúdos bem bacanas. Tamo junto, misturado, até o próximo vídeo. Valeu!